Olá pessoal, bem-vindos à Elimba, Escola Litero-Musical da Bahia. Eu sou Ana Lúcia e a aula de hoje vai misturar o ritmo empolgante da música sertaneja com a poesia ultrarromântica do grande Álvares de Azevedo. E aí, tá pronto para aprender literatura com música? Então vem com a gente. Música e literatura são duas artes distintas, porém elas se relacionam poeticamente. E essa correlação vem desde a antiguidade clássica, quando os poemas eram cantados e acompanhados por instrumentos musicais. Dessa forma, texto e melodia se fundiam quase em uma arte só. Hoje, a letra de música é um gênero textual que transita entre as diferentes tipologias, podendo trazer elementos narrativos, descritivos e até mesmo argumentativos. E existem, na atualidade, muitas músicas que foram inspiradas em grandes clássicos da literatura, como é o caso da música A Hora da Estrela, da banda Patufu, que é uma alusão ao livro homônimo da grandiosa Clarice Lispector. E fica aí uma diquinha de leitura que vale muito a pena. Mas hoje o assunto aqui pra gente é a idealização da mulher na escola literária romântica. Pessoal, a gente precisa ter em mente que a imagem de mulher e a sua representação na literatura e nas artes em geral mudou ao longo do tempo. As diferentes escolas literárias, com seu contexto histórico próprios, retrataram a mulher de diversas maneiras que acompanhavam o desenvolvimento social de cada época. Só que mesmo lá no romantismo, a mulher passou por algumas fases, que vai desde um ser puro e imaculado até a mulher que satisfaz o desejo carnal. A idealização da mulher oscila entre duas tendências, a mulher anjo, a purificadora do coração do homem, e a mulher demônio, uma espécie de tormento e maldição que seduz e enfeitiça. Quem vai traçar rapidamente os perfis de mulher em cada geração do romantismo é a professora Sara. O romantismo ele se dividiu em três fases, três gerações, e cada uma delas tinha uma representação de mulher diferente. Então, na primeira geração do romantismo, as mulheres elas são representadas como anjos, como seres intocáveis, alvos de amores genuínos, mas não há um espaço aí para o erotismo, né? Não cabe nessa primeira geração, pois os homens acreditavam que as mulheres eram seres intocáveis que nunca poderiam alcançar aquele amor. Já na segunda geração, a mulher ela continua sendo representada com dessa forma, desse modo idealizado, como seres intocáveis, né? Mas aí já abre mais um espaço para esse elemento sensual. Já começa a aparecer nessas poesias a mulher sendo vista, né, como um ser puro, porém dotado de uma certa sensualidade. E tal sensualidade ela é reprimida, por isso se torna esse alvo de desejo. Já na terceira geração do romantismo, já há uma busca pela consumação desse amor. A figura feminina ela não é mais idealizada da forma como anteriormente nas outras gerações, né? Então a busca pela consumação desse amor carnal, ele aparece na terceira geração. Então, ela não é mais um ser intocável, e sim um ser de intensa sensualidade. Por hoje, nós vamos nos deter na poesia da segunda geração romântica para entender como a mulher era representada pelos autores da época. Bom, também chamada de geração ultrarromântica por causa dos excessos de romantismo, de um sentimentalismo exacerbado, essa geração teve uma literatura voltada para o eu, para os assuntos do coração e não para o mundo ou para os grandes temas nacionais. Isso se deve ao mal do século, que foi uma crise de crenças e valores, onde um sentimento de pessimismo e de melancolia afetou profundamente os jovens que não se identificavam com os ideais da Revolução Francesa. Isso faz com que os autores abandonem temas como o nacionalismo e o indianismo, que marcaram a geração anterior, e mergulhem no seu mundo íntimo. Então, quais serão os temas recorrentes dessa geração? A idealização da infância, a representação das mulheres virgens que povoam os sonhos dos poetas e a exaltação da morte.
Como já foi dito, pessoal, a mulher é retratada nesse período como um ser puro e inatingível. E, em geral, os sentimentos românticos do poeta não são correspondidos. Então, esses dois fatores vão contribuir para que o amor nunca se realize no plano físico, de modo que os sujeitos líricos anseiam por fugir dessa realidade por meio da morte, da loucura ou do sonho. O maior representante dessa geração foi o jovem poeta Álvares de Azevedo com sua obra Lira dos 20 Anos, que reflete bem as características do ultrarromantismo ao misturar os temas do amor e da morte, ao trazer o sonho como fuga para a frustração amorosa e o amor sempre oscilando entre a idealização de uma virgem pura e uma ardente sexualidade. E foi da obra Lira dos 20 Anos que a gente retirou o poema Meu Anjo, que será discutido na aula de hoje. Para ampliar a significação desse poema, a gente vai analisar a letra de uma conhecida música sertaneja. E aí, será que tem a ver? Solta um pedacinho da música. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto, sedução, doce aventura. Que loucura! Você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão. Só você pra me fazer feliz. Ai. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir o sonho de sermos só você e eu. Sertanejo raiz, romântico, universitário, feminejo, sertanejo eletrônico. A música sertaneja passou e continua passando por muitas transformações, sendo hoje o gênero mais eclético que existe. Sara vai contar um pouquinho disso pra gente. O sertanejo ele surgiu em 1920, cantando a música do homem no campo. No decorrer do tempo, essa roupagem foi se modificando. Deu espaço às mensagens românticas, com isso a mensagem do amor nas letras das músicas. Em 2004, entrou em cena, né, a dupla César Menotti e Fabiano, e eles trouxeram uma nova roupagem, um novo estilo diferente para o estilo já, então, né, sertanejo. Então, com novas batidas, utilizando novos instrumentos que não eram utilizados antes, como piano, guitarra, utilizando novos estilos musicais, como o forró, o funk, o pop. Então foi trazendo essa nova roupagem e que passou a ser chamado de sertanejo universitário, que nós conhecemos hoje. Então é com eles, César Menotti e Fabiano, que nós iremos analisar a música Como um Anjo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a representação da mulher no ultrarromantismo. Então vamos ler aqui a música Como um Anjo. Composição de Lucas Roves e Roberto Merli, interpretação de César Menotti e Fabiano. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Como um anjo, encanto, sedução, doce aventura. Que loucura, você desabrochando no meu coração. Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação, que me cobre de amor e carícia, vencendo a solidão, só você para me fazer feliz. Anjo, a luz do sol tá me acordando, não vá embora, estou te amando, por favor, não me deixe só. Anjo, não quero abrir os olhos, quero seguir vivendo um sonho, de sermos você e eu. A gente vai agora localizar na música os elementos que confirmam essa imagem idealizada da mulher.
Essa música, pessoal, apresenta uma intertextualidade muito boa com o poema Meu Anjo, do Álvares de Azevedo. Por isso, durante a análise, a gente vai estabelecer esse diálogo entre os dois textos, tá bom? Vocês encontram esse material no nosso site e o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, como a gente pôde ver, essa letra de música tem uma linguagem bastante poética, ela traz algumas figuras de linguagem, como a comparação e o paradoxo, que junto a outros elementos no texto fazem a exaltação dessa mulher, tanto da beleza física como de aspectos mais internos, de como ela se mostra para o poeta. E falando em figura de linguagem, o próprio título da música, Como um Anjo, que se repete aí no primeiro verso das duas primeiras estrofes, é uma figura de linguagem. E qual seria a comparação? E aí, nesse ponto, a gente já começa a discutir a idealização da mulher, quando o eu lírico vai se utilizar da figura de um anjo para fazer a comparação com essa pureza da mulher amada. Essas analogias da figura feminina a representações de pureza como o anjo, a criança, a virgem, são um recurso muito utilizado pelos autores românticos para compor esse ideal de mulher perfeita, tá? Então, mas só que como a gente viu com a professora Sara, uma característica que vai distinguir a poesia dessa segunda geração da poesia anterior é que a mulher, embora ela continue sendo representada de forma idealizada, ela vai começar a ser retratada também como um ser que é dotado de uma sensualidade reprimida. Então, nas obras literárias, a gente vai começar a ver uma aproximação do amor com a sexualidade. O poeta vai começar descrevendo esse ser angelical e, gradativamente, ele vai inserindo elementos, atributos que fazem insinuações à sexualidade e ao desejo amoroso. Então, voltando à letra da música, no quarto e quinto versos da primeira estrofe, o eu lírico diz que esse anjo é repleto de ternura. E até aí tudo bem, porque a ternura é um sentimento de afeto, portanto se aplica ao anjo. Mas ele diz que esse anjo é repleto também de paixão, o que no contexto da música já nos remete a um sentimento carnal. E aí a gente vai perceber que a partir daí o tom da música começa a mudar, né? O eu lírico vai falar da sedução desse anjo lá na segunda estrofe, e na terceira estrofe ele vai recorrer a uma outra figura de linguagem, que é o paradoxo, quando ele diz: linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação. Aí um contraste entre inocência e malícia, né? Então essa representação da mulher é paradoxal, mostrando uma mulher que é pura, mas que ao mesmo tempo é sensual. E o paradoxo, né, assim como a antítese, são uma marca da obra do Álvares de Azevedo, porque ele tem um projeto literário que é muito baseado na contradição. E aí, por falar em Álvares de Azevedo, a gente vai analisar também aí a primeira estrofe do poema Meu Anjo. Meu anjo tem o encanto, a maravilha da espontânea canção dos passarinhos. Tem os seios tão alvos, tão macios, como o pelo sedoso dos arminhos. Arminho, galera, é um animal nativo do hemisfério norte que tem a pele extremamente macia e branquinha. E aí eu aproveito para dizer que o conceito de beleza do ultrarromantismo é muito diferente do conceito de beleza dos outros períodos, tá? Então, as mulheres consideradas bonitas para os ultrarromânticos são aquelas que têm uma aparência pálida, débil, abatida, características físicas que são condizentes com aquela atmosfera mórbida da segunda geração, ok? Então, começando a nossa análise pelo título do poema, nós temos aí também uma figura de linguagem muito parecida com a comparação que a gente viu lá na música, que é a metáfora. Percebam vocês que os sujeitos líricos, tanto na música como no poema, eles se utilizam da mesma analogia para representar essa mulher. E que analogia é? A figura de um anjo. A sutil diferença é que na música essa analogia é feita por meio da comparação, como um anjo. E no poema, essa analogia se dá pela metáfora, meu anjo. Eu vou deixar um texto no site junto com essa aula explicando essa sutil diferença entre essas figuras de linguagem, a comparação e a metáfora, e o paradoxo e a antítese. Dê uma conferida lá.
Voltando aqui ao poema, ele inicia com a evocação metafórica de um ser celestial, né, que segundo o eu lírico é encantador, mas que porém é distante e inalcançável. E depois nos são apresentadas características físicas desse anjo, né? Lá no terceiro verso, quando ele diz seios alvos tão macios. E isso já confere um leve toque sensual ao poema, o que também ocorre na música, certo? Acontece, pessoal, que os impulsos sexuais são fonte de uma grande aflição para os ultrarromânticos. E por que isso? Porque eles são adeptos dessa idealização amorosa, contudo, eles não podem negar a força do desejo carnal, ok? Então, por conta disso mesmo, é que a realização física desse amor só vai ser possível em contextos irreais, como a manifestação do sonho, porque ele está diante de um ser que é puro, que é intocável e que também não corresponde aos seus sentimentos. Então, o sonho é a fuga dessa realidade, onde a realização física desse amor se torna possível. As duas últimas estrofes da música, elas retratam bem essa evasão da realidade por meio do sonho. Então, a música nos diz: anjo, a luz do sol está me acordando. Não vá embora, estou te amando, por favor, não me deixe só. Aqui o eu lírico revela que aquela manifestação de amor com o seu anjo, na verdade, não passava de um sonho. Ele estava dormindo e agora que estava amanhecendo, a luz do sol estava pondo fim àquele encontro amoroso que, repito, só era possível no mundo dos sonhos. Anjo, não quero abrir meus olhos. Quero seguir vivendo um sonho de sermos só você e eu. Novamente ele confirma que estava sonhando e que queria poder continuar dormindo para seguir vivendo aquele eterno sonho de estar reunido com a sua amada. Então o mundo ilusório é preferível ao mundo real. Nessas duas estrofes a gente tem aí uma característica marcante da obra de Álvares de Azevedo, que é o pessimismo. Então a frustração que o eu lírico sente ao perceber que está acordando, a súplica que ele faz à sua amada para que não vá embora junto com o sonho e esse desejo de continuar dormindo para viver eternamente um sonho são marcas desse pessimismo. Já a terceira estrofe do poema de Álvares de Azevedo nos diz o seguinte: parece até que sobre a fronte angélica um anjo lhe depois coroa em nimbo. Formosa a vejo assim entre os meus sonhos, mais bela no vapor do meu cachimbo. Depois de observar a sua amada na janela e de exaltá-la, o eu lírico nos revela aí nessa terceira estrofe que está vendo a sua amada em seus sonhos, aquela visão não é real. Por isso que na segunda estrofe ele vai defini-la como uma criatura vaporosa que é leve como a frouxa fumaça do cachimbo. Vaporosa porque ela não é real, ela não é substancial e por isso mesmo ela não pode ser tocada fisicamente. O sonho, pessoal, ele toma uma dimensão muito grande na poesia de Álvares de Azevedo, porque é o portal por onde o eu lírico consegue se livrar das amarras da realidade, né, e dar vazão a todos os seus impulsos que são reprimidos durante o dia. Então, o amor não correspondido, o desejo sexual pela sua amada. É por isso também que na geração ultrarromântica a gente vai perceber que os poemas eles têm uma ambientação mais noturna. Se prefere a noite ao dia, porque a noite dá a possibilidade desse sonho acontecer. Então, o sonho se torna uma negação dessa realidade, onde a amada não corresponde ao eu lírico, e ele foge, se refugia no mundo dos sonhos, onde essa realização amorosa se torna possível. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula, não deixe de acessar o material no site e conferir as outras aulas. Mas antes de encerrar, eu quero deixar uma proposta de produção textual. Como eu disse, existem várias músicas que são releituras de obras literárias. No site a gente vai deixar uma lista de sugestões de leituras, onde a gente inclui algumas obras que viraram canções. Então a minha proposta é o seguinte: que tal a gente musicalizar um poema, transformar um poema em música? Para isso, eu te convido a escolher um poema da sua preferência e usá-lo como inspiração para produzir um novo gênero textual que é a letra de música.
Obviamente, você não precisa fazer as mesmas escolhas linguísticas do autor do poema. Pelo contrário, você pode substituir palavras, utilizar uma linguagem mais moderna, empregar neologismos, gírias, empréstimos linguísticos, enfim. Você será o autor e tem licença poética para produzir um texto que fale a sua língua. Agora, é claro, mantendo a intertextualidade com o poema original. Você deverá postar a sua produção no Wattpad e poderá também gravar um vídeo curtinho com a sua música e postar no Instagram, marcando a página da Elimba. Eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima aula.